Ô Rubão, eu preciso aproveitar esse momento aqui e até perguntar pro Brigadeiro, né, com toda essa conversa de geopolítica que a gente tá tendo aqui, né, a importância, a gente tá vivendo uma terceira guerra mundial, vários países em guerra. Será que não é a hora da gente começar a adotar um discurso de soberania nacional, defender um Estado forte, defender um Estado mais presente, governão bosta do que ficar falando de Estado mínimo, esses discursos neoliberais bosta, que tem que privatizar aquilo ali, privatizar aquilo outro, tira o correio da mão do Estado, tira aquilo ali, vamos vender tudo, porque o Estado não cuida de nada. Será que a gente não está sendo sabotado com esse discurso? Com certeza, com certeza. Como eu falei, eu sou a favor da gente tomar conta do Estado. E outra coisa, todos os problemas que ocorrem no Estado são infiltrações da iniciativa privada. Tá? Você pega um Salim Matar, que é um ladrão da primeira ordem, só pensa em levar vantagem do Estado. Você pega, coloca ele lá dentro, o que ele faz? É aquela mesma coisa que eu falo. Seu filho está com verminose. Seu filho está doente. Você leva ele no médico, o médico fala assim, olha, eu vou te dar esse remédio aqui para matar os vermes. Ninguém vai sacrificar o filho. Leva seu filho para casa e sacrifica. Dessa injeção aqui, sacrifica ele. Então é o seguinte, os Correios têm que fazer, meu amigo, o que está dando errado aqui? Qual é o problema? Bota o camburão na porta. Vamos embora. O Brasil está precisando de atitude. É o momento do Brasil. Isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Porque a Terceira Guerra Mundial é igual à Primeira, igual à Segunda. Você só tem a data mais ou menos que ela acaba. Quando ela começa, você depois é que vai dizer quando começou. Ô Rubão, mas vamos escutar o Brigadeiro, porque eu preciso que ele saia daqui defendendo o Estado, velho. Eu continuo achando que o Brasil tem que ter o Estado mínimo necessário. Agora, eu acho, até queria ouvir o Rubão, eu acho, e eu tenho falado isso já há um tempo, e o pessoal tem falado que eu sou maluco, eu acho que o Brasil está num momento muito promissor. Pelo seguinte, eu rodo a Europa direto desde o ano 2000. Morei lá 4 anos. No ano 2000 morei na Suíça, depois morei na Inglaterra. E periodicamente eu rodo a Europa toda lá fazendo seminário. E a cada ano que eu vou, eu vejo a cultura dos países europeus mais destituída do que era de fato, dos valores europeus. Está havendo uma invasão muçulmana monstruosa. A ponto de que agora, a última vez que eu fui, ano passado, a gente teve o Brexit, também que foi muito motivado por isso. A gente teve a Holanda fechando a fronteira com a União Europeia para parar de receber imigrante. E uma coisa que me assustou a última vez, em novembro, é que agora você começa a ver policiais, oficiais de imigração, forças de segurança de forma geral, muçulmanos já em países europeus. Então, a Europa está sendo literalmente invadida pela cultura muçulmana. Você vê ainda algum tipo de resistência em alguns países dos Balcãs ali, também na Polônia, mas eu acho que dentro de uns 10 anos a gente vai começar a ver, e também pelos problemas graves econômicos que a Europa está passando, gravíssimos, tá ferrada, até com o problema de natalidade e tudo, que tá gerando também, tá agravando esses problemas econômicos. Eu acho que daqui a uns 10 anos, se a gente não fizer muita merda aqui, a gente vai começar a ver uma entrada de europeus grande no Brasil, assim. Eu acredito que sim. Não tem, não? Já começou. Já começou. Já vem pro Brasil. Já começou. Os que estão estabelecidos financeiramente lá. Porque a gente tem essa barreira. Deus foi muito bom com a gente. A gente tem essa barreira que é o oceano, que de alguma forma dificulta a entrada de imigrante, né? Então, eu acho. E nós temos outra barreira, Marcelo. É o seguinte: o europeu ele tem um pavorzinho do nosso clima. Calor, né? Eles têm medo do nosso clima. É aquela história de americano que acha que aqui todo mundo pega tuberculose na rua, toda doença tropical. Então é o seguinte, o que acontece? A Europa, primeiro que é o seguinte, eles ressuscitaram a República de Weimar. Hitler nasceu no meio da República de Weimar. Para quem não sabe, Weimar é a doutrina woke.
Só que na década de 20. Tá? A década de 20. Então é o seguinte, o que acontece? No primeiro programa que eu fiz de vocês aí, eu falei que o europeu médio está saindo de casa com 40 anos e casando com alguém do sexo dele. Tá? E, enquanto isso, o marroquino, o turco ou qualquer um vai para lá, casa com a mulher do lá e tem 10 filhos. Isso. Segundo, o europeu, principalmente o alemão, foi o primeiro a lançar moda, ele não quer trabalhar. Ele não quer trabalho. Ele nasceu alemão. É o privilégio de ter nascido alemão. O trabalho é para os outros. Então é o seguinte, eles começaram a uma espiral descendente, assustadora, com um nível de natalidade em alguns países abaixo de 1,2, chegou a 0,9, se não me engano, na Itália, a população com a média de idade altíssima, e quem é que está dando oxigênio? Quem está dando oxigênio é o mundo muçulmano, são os africanos. Isso. E os países muçulmanos, atenção, detalhe importantíssimo, os países muçulmanos rindo, dizendo, nós mandamos a escória para ir. É isso aí. Nós mandamos o que não prestava daqui. Você vê ali, ó, sul da Europa tá bem claro, assim. Vamos ali. Portugal, Espanha, Itália. Cara, Itália de Roma para baixo é só africano. Só africano mesmo. O sul da Itália mesmo, eu tava até agora em novembro lá e tava conversando com um grande aluno meu, e um amigaço meu mesmo, que é de lá, e ele falando que é papo de 10 mil africanos dia que chegam na Itália ilegalmente. Tem noção do que é isso, cara? É gente pra caralho. E aí ele tava até falando que aquela... como é que é o nome da mulher lá que tá governando a Itália agora? Meloni. Falou que ela fez uma operação pra inglês ver, gastou 20, 30 milhões de euros pra pegar um navio e devolver, eu acho que 200 pra África, sendo que chega 10 mil dias lá, entendeu? Então, assim, ali é africano. Aí você vai mais pro norte, é pessoal mesmo de turco. Meu irmão, tá tomado. Tá... Turco, paquistanês. Isso. Exatamente. Tá? Então é o seguinte, o que acontece? Esse pessoal vai para lá. Há 10 anos atrás, eu falei que em 30 anos a Europa ia ser muçulmana. Sim. Já passou 10. Tô na média. Não, você já acertou já. Há 10 anos eu falo isso. Por quê? Por causa desse negócio. A Inglaterra está virando uma ilha muçulmana. Sim. A Inglaterra está virando uma ilha muçulmana. Londres mesmo já está tomado. Liverpool, você já tem bairros que são bairros muçulmanos. Em Liverpool, eu morei em Liverpool 4 anos. Eu voltei lá agora e tem bairros que são bairros muçulmanos já. Isso. E qual é o problema disso? O problema, cara, é que assim, culturalmente eles são muito... Por exemplo, aumentou muito violência contra a mulher. Estupro. Porque culturalmente eles são muito diferentes. Exatamente, é o que eu falo. Eu sou a favor do livre-arbítrio entre as nações. Agora, quando você pega uma cultura inteira e coloca em outro país, você tem um choque muito grande. Você desestrutura. Isso daí é a mesma coisa do bagre africano colocado nos rios brasileiros. Exato. Tá? Isso é ecológico. Cultural, ecológico, antropológico, funciona tudo da mesma maneira. Tá? Então, e será porque pegaram o bagre africano e colocaram. O bagre africano come tudo. Porca, parafuso, o bagre africano, o peixe do rio. Quando você bota um bagre africano no rio, dentro de 5 anos só tem bagre africano. Tá, mas vamos fazer uma análise maior. Eu moro aqui, em Araguari. Eu não quero sair daqui. Será porque que esse povo saiu da sua casa, da sua cidade, saiu de perto da sua família pra ir pra outro lugar totalmente diferente, totalmente desconhecido, hostil, com clima diferente? Por que essas pessoas estão saindo de um lugar e migrando pra outro? Porque a vida onde eles moram é uma merda. É uma merda. Exatamente. Uma merda causada por quê? Peraí. Pelos governantes dele. Rodrigo, você não sai, mas tem muita gente aqui que sai.
Você não sai. Você tem essa visão. Mas tem muita gente que não sai. Né? Tem muita gente que não sai. Exemplo, e quem sai normalmente é quem tem menos raiz. Aí tu vai ver, por exemplo, ou seja, tu vai chegar ele ainda vai para lá com a subcultura do lugar. Se tu chegar nos países ali, alguns países do Oriente Médio, por exemplo, se tu for em Dubai, em Abu Dhabi, se tu for em Doha, no Catar, se tu for no Bahrein, você já vê uma entrada grande de filipino pra caralho. O subemprego lá são os filipinos, você entendeu? Indiano e filipino, mas mais filipino. Então você vê os filipinos indo pra lá pegar os subempregos, você vê os muçulmanos, de uma forma geral, principalmente os africanos, indo para a Europa para pegar os subempregos, porque é um povo que trabalha pra caralho, aceita ganhar menos, não reclama de porra nenhuma, porque a vida onde eles estavam é uma merda. Então, emprego que antigamente, por exemplo, chegava na costa da Espanha ali, você chegava na Itália, e você via brasileiro ou uruguaio trampando, hoje não é mais brasileiro ou uruguaio não, agora são os africanos que estão trabalhando, porque eles aceitam ganhar menos que os brasileiros e uruguaios, entendeu? Só que isso assim, e tá tudo certo, cara. Eu tenho, grandes amigos africanos, eu tenho grandes amigos árabes, e tá tudo certo, tá tudo ok. Só que quando você fala, um país é um país por quê? Porque ele tem a sua própria cultura, ele tem um conjunto de fatores que levam aquele país a ser diferente de outro país. Agora, quando você tem uma migração em massa de pessoas com uma cultura diferente e tomam a cultura, e destituem a cultura deste país, você perde a identidade. Você passa a ser um território de outro país. É o que está acontecendo com a Europa. A Europa está virando um califado. A verdade é essa. E tá tudo certo, ok? Não, é um colonialismo inverso, seria? Mas exato, mas o que a gente vai... O colonialismo por quê? Porque o europeu, não, é igual o Rubão falou, o europeu não transa mais, não tem filho mais, prefere ter cachorro do que ter filho, cada vez mais individualista, cada vez mais, os homens mais frescos, drogado, viado, porra toda, essa cultura woke que é xereca com xereca, piroca com piroca, e aí não nasce filho disso. Pô, muçulmano... Meu irmão, enquanto isso aí, eu posso estar errado, tá? Os dados podem estar desatualizados. Mas quando eu morava na Inglaterra, antes de vir embora em 2011, eu lembro que eu vi um estudo que, à época, a média é que cada casal cristão tinha, em média, cada casal tinha 1,6 filhos, ou seja, 2 faziam 1,6, negativo. E cada casal muçulmano fazia, eu acho que era 6 ou 8 filhos. É uma parada monstruosa. Foi esse número que eu usei de base. É isso mais ou menos, né? Foi esses números que eu... mais ou menos isso. E outra coisa, já está em 1,2. Aí, ó. Já está em 1,2. Está diminuindo, e a né? população está envelhecendo. Então é o seguinte, o que nós temos hoje... Agora vamos falar do Brasil. O que nós temos hoje é uma janela de oportunidades. Isso. Que nós nunca tivemos. Nós estamos prontos para ser a grande potência do sul do planeta. Agora, para isso, nós temos que jogar ao mar, andar na prancha um monte de gente. Tá? Um monte de vendidos. Só para você ver aqui, só para você ter ideia. Bangladesh, tá? Paquistão e Índia, esses 3 países juntos, têm a metade do território do Brasil. E tem 23% da população do planeta. 23% da população do planeta. Cara, eu fico vendo, eu fico assistindo. Eu sou maravilhado com os paquistaneses, principalmente. Os caras são capazes de fabricar guindaste, caminhão, ônibus no fundo de quintal. Com marreta e maçarico e um torno velho. Os caras fazem qualquer coisa. Então, quer dizer, um cara desse vai para a Europa comer merda, é paraíso, cara. Isso, exatamente. Exatamente. É paraíso. É paraíso. E outra coisa, alto lá, eles ainda não descobriram a gente, tá? Aham. Eles ainda não descobriram a gente.